As equações que descrevem o movimento de uma partícula com aceleração constante são 5. No caso de um movimento em queda livre, tomando como sentido positivo para cima, normalmente a variável x das equações é substituída pela variável y para indicar o movimento na vertical, sendo geralmente o sentido positivo para cima, e nesta situação, a aceleração A é substituída por menos g, sendo g a aceleração gravitacional, porque ela aponta verticalmente para baixo, sendo g o módulo da aceleração em queda livre, que perto da superfície da Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, considerando o caso de queda livre, na qual uma bola parte do repouso, ou seja, com velocidade inicial nula, v0 igual a zero nas equações, no instante t igual a zero, no qual a bola é deixada cair, há apenas a aceleração gravitacional agindo na partícula, e a posição inicial é a de referência, portanto y0 é igual a zero, e não há velocidade, porque a bola é simplesmente deixada cair. Então, tem-se a situação mostrada a seguir. No instante t igual a 1 segundo, a posição da partícula, usando a segunda equação, pois sabe-se a velocidade inicial, que é zero, e o tempo t do deslocamento, que é igual a 1 segundo. A variação da posição, que é a posição final menos a posição inicial, é igual à velocidade inicial com a qual a bola é deixada cair, multiplicada pelo tempo do deslocamento, mais a metade da aceleração, vezes o quadrado do tempo. Como a velocidade inicial é nula e a posição inicial é tomada como referência, esses dois termos podem ser desconsiderados, e a posição da partícula é igual à metade da aceleração vezes o quadrado do tempo. E como o sentido positivo é para cima, usa-se o negativo da aceleração gravitacional, porque ela aponta para baixo, e tem-se o negativo da metade de g vezes o quadrado do tempo, que usando valores resulta em menos 4,9 metros. Observe que a posição é negativa porque está abaixo da referência, que é o ponto no qual a bola é deixada cair, e o sentido positivo é para cima. Observe que se o sentido positivo fosse adotado para baixo, a aceleração seria igual a mais g, e assim a posição da partícula seria de mais 4,9 metros. No mesmo instante, usando a primeira equação, é possível determinar a velocidade da partícula, pois a aceleração a, que é constante, e o tempo t são conhecidos. Então, a velocidade no instante 1 segundo é igual à velocidade inicial do movimento, mais a aceleração a, vezes o tempo t. A velocidade inicial é nula, então tem-se a aceleração vezes o tempo, que corresponde ao negativo de g, vezes o tempo, e resulta em menos 9,8 metros por segundo. A velocidade é negativa porque a variação da posição é negativa. O movimento está ocorrendo para o sentido negativo e abaixo do ponto de referência. Então, tem-se a situação mostrada a seguir. Repetindo o procedimento,
para os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos, no primeiro caso, a posição é de menos 19,6 metros, ou seja, 19,6 metros abaixo do ponto de referência, e a velocidade nesse instante é de menos 19,6 metros por segundo. E no segundo caso, a posição é de menos 44,1 metros e a velocidade de menos 29,4 metros por segundo. Então, tem-se a tabela mostrada a seguir. Observe que a aceleração é constante em todo o movimento. Calculando o tempo t do deslocamento de 48 metros, sendo a posição negativa porque está abaixo do ponto de referência, é possível usar a segunda equação porque ela contém como variável desconhecida apenas o tempo t. Então, a variação da posição é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração, vezes o quadrado do tempo do deslocamento. A posição inicial e a velocidade inicial são iguais a zero. Portanto, a posição é igual ao negativo da metade de g vezes o quadrado do tempo. Isolando o quadrado do tempo de um lado, ou seja, passando o 2 que está dividindo para o outro lado multiplicando, e o termo menos g, que está multiplicando de um lado para o outro lado dividindo, tem-se que o quadrado do tempo é igual ao negativo do dobro da posição dividido por g. Então, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, tem-se que t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 2y sobre g. A raiz quadrada fornece dois valores, um positivo e outro negativo. Então, usando o instante positivo, pois ele se refere ao tempo após o início da queda, o resultado é de aproximadamente 3,13 segundos. E para calcular a velocidade da partícula ao atingir essa posição de 48 metros, é possível usar tanto a primeira quanto a terceira equação. Na primeira, tem-se que a velocidade no ponto desejado é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo do deslocamento. Não há velocidade inicial e o tempo do deslocamento foi obtido, resultando em aproximadamente menos 30,67 metros por segundo. Na terceira equação, o quadrado da velocidade no ponto desejado é igual ao quadrado da velocidade inicial mais o dobro da aceleração vezes a variação da posição. Novamente, a posição inicial e a velocidade inicial são iguais a zero, e a equação resume-se ao quadrado da velocidade no ponto desejado é igual ao negativo do dobro de g vezes a altura da partícula no ponto desejado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os termos, o resultado são os mesmos, menos 30,67 metros por segundo. Neste caso, usou-se a raiz negativa porque o movimento ocorre no sentido negativo, ou seja, para baixo.